Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia para você. Taxa para exportar grão é o que pede o Ministério Público de Goiás para evitar a falta do produto no Brasil. Recuo no preço da carne. Relatório da FAO aponta a mesma situação para todas as proteínas. Inseminação pós-cervical nos suínos. Dá para aplicar com poucos profissionais da própria granja? E o João Facchini, médico veterinário, é quem dá os detalhes hoje. Vamos começar então o nosso programa agora. O mercado internacional de carnes, ou seja, a média mundial, registrou um recuo em outubro e aconteceu nas 3 principais proteínas. Uma tela mostra pra gente aqui bem como esse gráfico foi andando aí ao longo do tempo, né? Olha só, de outubro do ano passado para agora, como teve uma queda aí bem significativa. A carne suína registrou queda mensal de 1%, anual de 15,9% e neste ano de mais de 20%. Tá aqui ela, olha só, onde ela começou no ano passado. Teve uma leve alta no final do ano passado e agora olha só como caiu. E a carne bovina retrocedeu 0,86% em setembro para outubro e mais de 6,5% em relação a outubro de 2019. No ano, a queda ficou próxima de 13,5%. E a carne de frango, embora o preço tenha recuado apenas 0,18% no último mês, enfrentou redução de 11,40% em comparação a outubro de 2019. Enquanto neste ano o retrocesso se encontra em praticamente 12%. Dia 9, que passou agora, foi comemorado o Dia do Ovo. E comemorado mesmo, hein? Porque a Associação Brasileira de Proteína informou uma projeção de consumo para esse ano, ainda que não acabou, né? Está prestes a acabar. E 2020 deve fechar em alta de 8,5% na comparação com 2019. Cada brasileiro comeu em média 250 ovos esse ano. Há 10 anos, para você ter uma ideia, eram em torno de 148. Vamos agora atualizar as informações do tempo? Então, a Kelly Ávila já está chegando aqui para trazer para a gente os mapas. Kelly, um bom dia para você. Bom dia, Pablo, bom dia a todos. Separei um mapa aqui para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão para os próximos dias. Mas olha só, a gente tem risco de tempestade em algumas regiões. Pode vir chuva principalmente forte aí no final da tarde. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Eu separei para a gente dar uma olhadinha como é que vão ficar os próximos dias. Olha só aqui, nessa região onde aparecem os mapas e os relâmpagos ali, a gente tem possibilidade de tempestades, pegando principalmente mais ali Maranhão, parte ali do Piauí, Tocantins também, mas principalmente a Bahia. Tá? Não é uma chuva tão volumosa, mas como vem tempestade, ela pode trazer alguns transtornos, tá? No restante aqui do país, como a gente pode observar na região sul e sudeste, pegando boa parte do centro-oeste também, a gente tem uma redução dos volumes de chuva. O sol vai aparecer, podemos ter algumas pancadas, tá? Não significa que não vai chover em nenhum momento, mas não vai ser uma chuva muito volumosa. A gente pode ter chuvas aí de 10, 15 milímetros no máximo nessas regiões, tá? E na região norte, também algumas pancadas. Separei algumas cidades que também são produtoras aí de frangos para a gente dar uma olhadinha. Farroupilha, Rio Grande do Sul, vamos ter 15 dias com chuva, um total de 152 milímetros. Olha aí. Só que a chuva vai ficar um pouco mais forte a partir do dia 25 de novembro, que a gente pode ter episódios de mais de 30 milímetros em um único dia. Nos demais dias, a chuva fica ali em torno de 20, 25 no máximo, já lá no início de dezembro.
Como é que vai ficar a temperatura em Farroupilha? Máxima de 33 graus no dia 14 de novembro e no dia 25 do 11 a mínima de 14. As mínimas aí vão ficar um pouco melhores, não vão fazer tanto frio, né? Já começa a perder aí aquela intensidade do frio e as máximas começam a ficar um pouco mais elevadas. Aí a gente vai mostrar Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, que também produz bastante frangos. Olha lá, por lá a gente vai ter bastante chuva. Por quê? Porque a gente vai ter aí frentes frias chegando pela costa ali, pelo Pacífico, e trazendo mais chuva. São 21 dias, 339 milímetros de chuva. Olha só, em alguns momentos os volumes podem chegar a mais de 60 milímetros em um único dia, principalmente ali no final de novembro, já começando dezembro, em um único dia 60 milímetros, atenção, pode haver aí alguns transtornos. Aí eu separei para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar a temperatura por lá. Olha só, mínima de 20 graus no dia 10 de novembro e máxima no dia 10 de novembro também, 29 graus. São os 2 dias ali que vamos ter a mínima e a máxima nesse período de 30 dias. As temperaturas máximas vão ficar então em torno ali de 25, 26 graus nos próximos períodos aí, nos próximos dias até início de dezembro. Amanhã eu volto com mais informações para você, tô te esperando. Tchau, Pablo, até! Tchau, Kelly. A gente espera você. As temperaturas têm me agradado. A chuva é que vocês veem pela minha insistência aqui, né? Que não, tem que chover para a gente ter safra boa e ter ração no ano que vem. Inclusive, o Ministério Público de Goiás recomendou ao governador do estado, Ronaldo Caiado, do DEM, um estudo para, quem sabe, taxar a exportação de produtos agrícolas in natura, inclusive aí os grãos, né? A medida não geraria prejuízos aos produtores rurais, já que os grãos têm as suas cotações formadas no mercado internacional. Caiado tem 30 dias para se manifestar. A taxação é uma reivindicação da Federação das Indústrias de Goiás para estimular o processamento de soja e milho pelas empresas do estado. Agricultores discordam e sugerem a criação, via governo federal, de linhas de crédito especiais e mais baratas, para que as indústrias comprem antecipadamente os grãos e armazenem a matéria-prima durante todo o ano. Pelo jeito, esse assunto a gente vai debater muito aqui, né? E desde ontem temos um quadro especial. É o espaço do programa AgriEvolution dentro do Ligados Integrados. Bom para nós que vamos conhecer o que está surgindo de mais moderno no agro, com foco no nosso setor. Então, vamos receber de volta o Daniel Azevedo. Valeu, Pablo. Olá, amigos do Ligados Integrados, tudo bom? O destaque AgriEvolution de hoje é sobre uma babá digital para a fase de maternidade e creche de suínos. Sim, uma agtech lá dos Estados Unidos chamada SwineTech recebeu 5 milhões de dólares ou 28 milhões de reais para aprimorar o sistema SmartGuard, que é uma espécie de babá digital, é isso mesmo. A plataforma monitora todas as etapas relacionadas às matrizes e aos leitões por meio de alguns sensores de som e movimento e inteligência artificial. Além de observar, o sistema analisa os dados sobre a saúde do plantel e emite alertas no caso de algum tipo de anomalia. Entre elas, por exemplo, eventuais problemas de ambiência, como a temperatura fora do ideal, ou mesmo no comportamento dos animais, da agressividade. Segundo o fundador da agtech, o Matthew Roda, a babá digital contribui inclusive para treinar os times e, claro, no controle de todos os trabalhos da granja. Segundo ele, os cuidadores de uma maternidade de suínos são responsáveis por monitorar entre 20 e 100 matrizes. E esse tipo de tarefa pode ser complicada para garantir que não haja nenhum tipo de problema. O Matthew diz que a ideia não é substituir os cuidadores, mas simplificar o trabalho deles. Bom, além dos 28 milhões, a agtech já havia captado outros 7 milhões para a primeira versão do SmartGuard, dessa solução, que evita o esmagamento de leitões. Além de produtor, o Matthew é natural do Iowa, um dos principais estados produtores de suínos nos Estados Unidos, e também atua na área de saúde. Foi lá que ele observou os equipamentos de alerta para ajudar os enfermeiros a cuidar dos pacientes. Daí foi um pulo para a inovação chegar até os produtores de suínos dos Estados Unidos.
E quais os benefícios para o produtor? As vantagens são uma menor dependência dos cuidadores nessa fase crítica da suinocultura e elevar a eficiência a níveis próximos da perfeição. Entre os resultados, por exemplo, estão a redução de 31% no esmagamento de leitões, que a gente sabe que é um problema sério, e 18% na mortalidade em geral da creche. Interessante, né? E aí, vocês gostaram da solução? Esse foi o Destaque AgriEvolution de hoje e amanhã tem mais. Valeu! Obrigado, Daniel. Muito legal, hein? E daqui a pouco vamos falar de inseminação pós-cervical nos suínos. Quais os benefícios? Mas antes, tem gente mandando o recado pra gente aqui, direto de uma granja, hein? Quero ver. Olá, sou Jorge Luiz Costa, criador de frango caipira Seara, município de Uberaba, Minas Gerais. O agro não pode parar. Ligados Integrados, volta já. Já estamos de volta. Eu estava aqui conferindo se você está compartilhando comigo as suas fotos e vídeos na lida aí do dia a dia. Eu sei que tem gente que leva lá o smartphone para a granja e eu acho muito legal. Quero ver quem compartilha comigo hoje. Hashtag Ligados e Integrados no ar então hoje com a Jaqueline Lambi. Tá ali trabalhando, deve estar um pouquinho frio por lá ainda, tá até com touca, né, Jaqueline? Um bom trabalho aí para você, sucesso, hein? A inseminação pós-cervical mudou totalmente o sistema de reprodução dos suínos. Mais prática, higiene, eficácia, e economia. Quem começa a usar essa técnica dificilmente volta atrás. Vamos ver esse exemplo. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Uma das vantagens da inseminação artificial pós-cervical é otimizar a produção de sêmen e alcançar um número maior de fêmeas. Isso diminui o tempo necessário para a realização do processo. Por outro lado, a capacitação da equipe é um dos desafios desse tipo de inseminação. Vamos saber mais com o extensionista Evandro Moretti, do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos como vantagens da inseminação artificial pós-cervical o ganho de tempo, uma das vantagens é o ganho de tempo na hora de fazer a inseminação. Com relação à inseminação artificial tradicional, o pessoal que faz a inseminação nas granjas tem um grande ganho de tempo. E isso hoje é primordial dentro da atividade, Uma outra vantagem da inseminação pós-cervical é a otimização dos machos da central, podendo assim usar machos de melhor índice, pois você usa um volume menor de sêmen na inseminação pós-cervical em relação à inseminação artificial tradicional, Temos também como ganho uma diminuição no refluxo do sêmen nas fêmeas, considerando que na inseminação tradicional você acaba alocando o sêmen antes da cérvix e na pós-cervical você acaba alocando o sêmen pós-cérvix, então você tem um índice de refluxo bem menor. Em relação aos desafios, Evandro destaca que a inseminação pós-cervical requer mais cuidados que a inseminação tradicional. Por isso, é preciso contar com profissionais mais capacitados e uma equipe mais treinada. Caso a inseminação não seja bem sucedida, é possível gerar lesões no aparelho reprodutivo da fêmea e, consequentemente, sangramentos. Outro desafio que a gente se depara na inseminação pós-cervical é que uma parte das fêmeas acaba não conseguindo fazer com que o catéter passe a cérvix, Então tem uma porcentagem aí de fêmeas, principalmente fêmeas mais jovens, que você tem esse desafio na hora de fazer a inseminação. Então por isso você precisa de um treinamento melhor para a equipe, de uma capacitação da equipe maior. Os materiais utilizados para a inseminação pós-cervical são a pipeta e o catéter, específicos para a fêmea, o gel lubrificante, o papel toalha para fazer a limpeza e a dose inseminante. Então aqui para fazer a inseminação em si, colocamos então a pipeta aí em grupos de 5 fêmeas, Antes de colocar a pipeta, o pessoal faz a limpeza com papel toalha, a limpeza a seco com papel toalha, e aí assim são colocados em grupos de 5, a pipeta sempre num ângulo aí de 45 graus, certifica-se de que a pipeta está fixa, Posso colocar então a pipeta nas 5 fêmeas, vence para fazer a introdução do catéter,
aqui se coloca, ó, o catéter passou. Está se fazendo a colocação do catéter, então, né? E agora vamos seguir com a inseminação aqui das doses. Daí é pego a dose, é homogeneizada a dose, então, sempre numa caixa térmica, né? E é feita a homogeneização da dose. Em seguida, então, é conectada a dose no catéter, né? E é apertada a dose, então essa é uma grande diferença da pós-cervical para a tradicional. A tradicional você precisa que a fêmea que puxe, né, a dose por conta. Nessa, então, você pode fazer pode apertar a dose fazendo a injeção do sêmen pós-cervix. Terminando, então, se retira a pipeta e aí está feita a inseminação pós-cervical. Em caso de refluxo, né, pessoal, sempre se repete a dose, né? Aqui como pontos críticos na inseminação pós-cervical temos a limpeza das matrizes, né, que é uma coisa bem importante, fazer a limpeza da vulva para que você não leve nenhum corpo estranho para dentro, né, do útero da fêmea. A colocação da pipeta e do catéter também são pontos importantes. Sempre verifique se a pipeta está presa e se o catéter ultrapassou a cérvix. Se não conseguir passar o catéter em alguma fêmea, aguarde entre 2 e 3 minutos e tente de novo. Se mesmo assim não conseguir, a fêmea deve ficar por último. Aí é realizada a dose tradicional com a presença do macho. Aliás, nesse tipo de inseminação é proibida a presença do macho em frente às fêmeas para estímulo. As fêmeas devem estar relaxadas. Bom, pessoal, então aqui eu gostaria de mostrar para vocês um comparativo entre a dose pós-cervical e a dose tradicional, né? Aqui nós temos a dose pós-cervical, tá? É um volume de 45 ml com uma concentração de 1,25 bilhões de espermatozoides por dose, né? E aqui nós temos uma dose tradicional, num volume de 80 ml e uma concentração de 2 bilhões de espermatozoides por dose. Muito interessante, né? Principalmente pela economia. Vamos conversar mais sobre esse assunto com o João Facchini, que é médico veterinário e sabe tudo desse assunto. Ele já está conectado aqui com a gente. João, um bom dia para você. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo. João, para começar ali, pelo que a gente percebeu, então, é legal higienizar as fêmeas, né? Por quê? Sim, Pablo. Da mesma forma que a gente tem que ter uma cautela na inseminação tradicional, é muito importante que na pós-cervical a gente mantenha esse cuidado na limpeza de vulva da fêmea e na cautela da passagem de pipetas e catéter, justamente para a gente evitar que a gente tenha introdução de corpos estranhos, contaminação para dentro do útero da fêmea. E assim, consequentemente, a gente vai evitar algum processo de infecção que vai nos prejudicar na parte reprodutiva do plantel. Outra daí situação até seguinte ali, imagino, é reparar se elas estão tranquilas. E realmente a gente viu ali, né, inclusive durante o processo, que elas ficam muito tranquilas, né? Praticamente não sentem, elas não reagem. É isso mesmo? Ou estou enganado? Sim. O processo é justamente esse. Ele passa por todo um processo de diagnóstico e estímulo de cio. E quando a gente tem a verificação realmente desse animal, que ele está em estro, que ele está no período apto para inseminação, essa fêmea ela vai aceitar tranquilamente o processo de pós-cervical, bem realizado, bem feito. O processo ele é muito tranquilo, com as fêmeas muito, muito tranquilas durante todo o manejo, Pablo. Pois é, e até teve uma discussão ali levantada, né, pelo pessoal da reportagem, comentando se por acaso não der certo, não dê para introduzir, aí deixa para depois, ou tenta pela tradicional. Por que às vezes pode não dar certo? O que ocorre? Exatamente, Pablo. O que a gente tem que ver é que existe uma normalidade de fêmeas que não vão aceitar a passagem de catéter, tá? O processo de inseminação na pós-cervical nos proporciona que um funcionário, uma pessoa, vá estar passando a pipeta e o catéter em 5 fêmeas, tá?
E alguns desses animais a gente espera que em torno de 3 a 5% dessas fêmeas não aceitem a passagem de catéter por uma questão de passagem no momento de cérvix. Tá? É comum, é normal, e é importante com que a equipe fique muito atenta nesse processo de passagem, porque a gente não pode, em hipótese nenhuma, forçar a passagem de catéter nesses animais. Então eu preciso estar atento nas fêmeas que não vão aceitar, para a gente, logo em seguida, em consequência, fazer uma inseminação tradicional nesses animais. E é fácil perceber, né? Eu digo isso até para que eu não acabe forçando e provocando um acidente mesmo, machucando. É fácil perceber? Sim, é bem fácil. No momento da passagem da pipeta, que logo em seguida a gente vai tentar introduzir o catéter, a gente vai sentir a passagem desse catéter pelos anéis cervicais. E toda vez que tem que a gente não consegue prosseguir com a passagem, a gente vai sentir com que ele vai travar, e aí é importante com que o funcionário ele respeite um tempo, tá? que vai estar em torno de 1-2 minutos para tentar e repetir a passagem desse catéter. Então, quando não se consegue, a recomendação é justamente retirar o catéter e deixar para a inseminação dessa fêmea em seguida numa inseminação tradicional. Agora, essa inseminação pós-cervical, pelo jeito, realmente é a melhor situação, né? Aí a tradicional deve ser deixada para trás. Em termos de economia, realmente vale a pena? Sim, é uma técnica muito vantajosa. Hoje ainda a gente precisa adotar a tradicional, principalmente porque a gente vai ter fêmeas que não vão aceitar o catéter. A técnica tradicional ainda é muito utilizada, principalmente na categoria leitoas. Não dá para descartar, né? Não dá para descartar. Tem que ter ali como uma situação até de socorro, às vezes quando não funciona pós-cervical, então. Exato, exatamente. Mas é uma técnica que hoje, sem dúvida nenhuma, ela é disseminada. Ela é muito bem vista e é muito bem disseminada nos plantéis, certo? E o porquê disso, né? A gente encontra algumas vantagens, e uma delas, principalmente, está ligada à parte de utilização de machos. Então, isso facilita para a produção de doses pelas centrais de sêmen, principalmente, pelas UDGs, que consegue fazer um volume de doses de sêmen maior por machos coletados. Então, isso proporciona com que seja enviado doses de machos com índices maiores para atender um maior volume de fêmeas. Certo. E até quando vou fazer isso, né, na minha granja e tudo mais, eu não preciso de muitos profissionais, pelo jeito, eu dou conta disso com uma equipe pequena, até pela praticidade que se tem. A vantagem é que você consegue acelerar o processo. Então, por exemplo, se eu vou utilizar uma tradicional, que eu vou conseguir utilizar de métodos que vai me auxiliar, como, por exemplo, os arreios, né, as celas de auxílio de inseminação, na tradicional, uma pessoa consegue, no máximo, auxiliar 2 inseminações. Na pós-cervical, eu vou conseguir fazer com que uma pessoa responsável consiga passar a pipeta, que faça todo o processo de higienização e passagem de pipeta em 5 fêmeas, que em seguida ele retorna fazendo a passagem de catéter nessas 5 fêmeas. Então, eu consigo otimizar minha mão de obra e facilitar e agilizar o processo. Mas, consequentemente, eu também tenho que sempre lembrar que eu preciso daquelas pessoas para estarem fazendo manejos essenciais de dentro da granja. Mas o processo de inseminação como um todo, ele fica mais otimizado quando a gente pensa a relação mão de obra e fêmea a ser inseminada. Certo. Facchini, muito obrigado pelas informações, muito boas, muito claras. Até uma próxima. Eu que agradeço, Pablo. Um abraço. Até, bom trabalho aí. E você já ouviu falar em reima, ou então em carne reimosa? Eu vou simplificar. Comida carregada. Pois é, com gordura e tal. Dizem que algumas carnes são assim e podem dar até alergias na gente. Será? Vamos tirar essa dúvida. A sabedoria popular é muito legal, né? A gente pode até levar a sério, mas com alguns cuidados. Por exemplo, reimoso
é uma expressão brasileira muito antiga para definir alimentos que podem provocar inflamação na pele ou reação alérgica. Reima pode ser considerado um alergênico que provoca em algumas pessoas coceira e diarreia. Também tem gente que fala em alimentos carregados. Na verdade, essas expressões se referem aos alimentos que possuem alta concentração de proteínas e gordura animal. Carne de porco e de pato, camarão, caranguejo, moluscos, ovos. Mas a alergia à carne de porco é algo bastante incomum. É raro, por isso, quando ouvir alguém falando em alimento reimoso, fique atento, pois não se trata de uma classificação científica. Espero que você tenha gostado, espero ter ajudado aí para o seu dia a dia. A gente se vê no Canal Rural e no canal do Criador. Fique aí para mais informações. Agronegócio, esse é o canal. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.